Bom dia a todos e todas, bom dia, senadora Leila. Parabenizo pela essa audiência pública, que eu acredito que é fundamental para a cidade, mas também para essa casa, para o Congresso Nacional, para o Senado. Nós estamos falando da capital do país e de diretrizes, inclusive constitucionais, da necessidade da preservação de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. O deputado Fábio, acho que trouxe aqui alguns elementos e eu queria complementar, senadora. Primeiro dizer que, para nós, o PPCUB, e é sempre importante destacar o que significa a sigla, Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Na nossa opinião, esse texto que chegou na casa em março, ele tem problemas de origem, porque ele não tratava de um plano de preservação. Tanto não tratava que foi necessário uma emenda para criar um capítulo de preservação, o que já mostra uma completa contradição do processo de debate do fruto do próprio rito. Na nossa opinião, e caracterizamos assim, era um plano de negócios para o setor da especulação imobiliária da cidade. Porque não pode nem se dizer que é um plano de negócio para o setor produtivo. Porque não foi escutado, por exemplo, no setor produtivo, o setor da indústria criativa, do setor cultural, que tem muito a contribuir, inclusive, com o processo de desenvolvimento econômico da cidade. Aliás, várias cidades do mundo, né, que são tombadas pela Unesco, utilizam desse título como um vetor de desenvolvimento, como uma oportunidade para o desenvolvimento, inclusive econômico, com garantias de direitos sociais, culturais da cidade. Então, não foi feito para o setor produtivo da cidade, apesar de, assim, uma parte dele, né, se referenciar como um plano que atendia os interesses desse setor. Teve até nota, o deputado Fábio lembrou aqui, no dia da votação, eles ocuparam o plenário da Câmara Legislativa. Então, acho que esse primeiro ponto ele é importante. O segundo, porque ele perdeu uma oportunidade, na nossa opinião, senadora, de inclusive ajudar a corrigir distorções do próprio desenvolvimento de Brasília e da cidade. Nós falamos isso em vários momentos, porque Brasília foi inaugurada em 1960 e logo após, 4 anos depois, teve que conviver com um golpe militar, com uma ditadura no Brasil, que obviamente afetou o processo de consolidação, de desenvolvimento da cidade, de pensamento de uma capital democrática, uma capital de todos os brasileiros e brasileiras. Isso foi fundamental para distorcer também questões importantes, que foi dito aqui já, do crescimento desigual do centro com a periferia. O PPCUB poderia ser esse instrumento, por exemplo. Porque quando a gente fala do conjunto urbanístico de Brasília, mas é preciso preservar o Distrito Federal como um todo. Ou nós não estamos preocupados em preservar, por exemplo, Águas Emendadas, que não faz parte do CUB, mas é fundamental não só para o Distrito Federal, para o continente americano, a nascente de 3 grandes bacias que alimentam a América do Sul inteira. Por que não fizemos esse debate dialogando, inclusive, para, como a senhora bem disse, de corrigir problemas sociais da cidade hoje, de déficits habitacionais? Ficou fora do plano, no processo inicial e nas emendas que apareceram, por exemplo, a garantia de uma zona de amortecimento do CUB. A filha do Lúcio Costa já dizia que não basta preservar só o avião. Se a gente preserva só o avião, daqui a pouco o avião vai virar aeroporto mesmo, né, Beni? Igual o aeroporto de Congonhas. Prédios por todos os lados e um buraco para pousar avião. Não se trata disso. O PPCUB deveria, inclusive, ser um instrumento para a gente pensar além a cidade. Não foi feito. O rito mostra, inclusive, parte disso, porque eu estou na Câmara, senadora Leila, como presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura. É nessa comissão que trata de todos os assuntos do patrimônio cultural da cidade. E a designação inicial da tramitação do PPCUB não passava pela Comissão do Patrimônio. Aliás, a crítica que nós fazemos, inclusive, o processo de elaboração do próprio GDF foi a ausência, desde o início, da Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura tinha que estar no processo de construção do PPCUB, porque é lá que se trata da defesa e da preservação do patrimônio cultural da cidade. Não foi feito.
Foi feito na SEDU, e aí aqui a Janaína, né, a gente sempre dialogou, não é necessariamente uma crítica à Janaína e ao processo, que a SEDU cumpriu o seu papel nesse processo, mas é uma crítica a como que o governo federal, de origem, tratou o PPCub. A SEDU deveria ter sentado na mesa desde o início, a Secretaria de Cultura. Não sentou. A SUPAC, a Subsecretaria de Patrimônio Cultural, não sentou. Tanto que no texto final nós temos uma versão, e com emendas rejeitadas, que o CONDEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural, foi expressamente retirado do texto. Nenhuma atribuição foi garantida para o CONDEPAC da preservação necessária do patrimônio. As alterações, e aí o Fábio colocou de preservação depois dos instrumentos de mudança de uso, de atividade, desafetação, quando passa pelo CONPLAN. Não passa nenhum instrumento mais no CONDEPAC. Então foi esvaziado do processo também de preservação com esse déficit que o Fábio colocou, um déficit democrático que eu acho que é importante a gente pensar. E aí, do rito legislativo, senadora Leila, eu quero entrar aqui nos minutos que me faltam, algumas ausências importantes e lacunas que colocam, diferentemente de mais uma fake news que foi apresentada durante todo o debate, como o Fábio trouxe, que esse PPCub garantia segurança jurídica para o desenvolvimento da cidade. Não é verdade. A forma como o texto foi aprovado, as várias incongruências e distorções, inclusive com a lei orgânica do Distrito Federal, geram hoje mais insegurança jurídica. A primeira, que o governo do Distrito Federal não acata a recomendação do Comitê Mundial do Patrimônio da Unesco de submeter o texto antes de ser votado na Câmara Legislativa, ao Comitê Mundial do Patrimônio. Isso está expressamente no último relatório na visita do Comitê Mundial a Brasília. Não foi respeitado esse rito. Nós pedimos, inclusive, quando o deputado Fábio coloca, mais tempo para que, pelo menos, os ritos pudessem ter sido respeitados e não ter sido feito a toque de caixa como foi. E acho que todas aqui acompanharam a falta de debate nas comissões e ter colocado uma matéria de mais de 1.000 páginas, que teve 112 emendas aprovadas ao texto, todas em plenário, permitiram, eu vou chamar aqui de emenda submarino, porque eu acho que os jabutis não merecem esse título, por serem animais tão importantes para a sociedade e para a própria natureza, não merecem ser taxados, né, com esse nome tão negativo. Mas as emendas submarino, que o deputado Fábio já trouxe, mas eu vou aqui entrar em outras, se você me permite, senadora. Por exemplo, a primeira emenda, a emenda número 1, que é um presentão, por isso que a gente fala de plano de negócio. É um grande presente que foi dado para a especulação imobiliária dessa cidade, que está aqui o deputado Magela, foi secretário de Desenvolvimento Urbano de Brasília, conviveu com a pressão desse setor no processo de desenvolvimento de Brasília. Mas é um grande presente, senadora Leila, porque ela retira do texto um fator de correção da ODIR, para quem for construir no plano piloto, vai pagar menos taxa do que quem constrói em outros lugares de Brasília. É um grande presente. Sem falar dos inúmeros cheques em brancos que foram dados com as emendas submarinos que apareceram, coloca em risco, de fato, o tombamento. Isso é verdade e precisa ser dito, porque a natureza da preservação das escalas tombadas de Brasília são ameaçadas com o conjunto do texto e como que esse processo pode se desenvolver. No setor de Clube Sul, nós temos hoje uma grande preocupação com as emendas que foram colocadas, ao permitir no setor de clubes, Sul e Norte, aí já concluo, atividades de indústria de pequeno porte, habitação, um aumento perigoso do processo de impermeabilização do solo. E quando a gente fala de Brasília como cidade-parque, cidade verde, né, e Vossa Excelência iniciou aqui lembrando o Rio Grande do Sul, eu relembro, senadora Leila, o que nós vivemos aqui nessa cidade. Eu dou esse exemplo, para mim ele foi marcante. A sexta-feira de carnaval. Na sexta-feira de carnaval desse ano, a gente conviveu com uma grande chuva. Está aqui o professor Beni,
que teve na Universidade de Brasília um alvo, né, dessas chuvas, porque por conta do processo que avança de impermeabilização do solo, como o noroeste, como o setor Taquari, como a área da cidade que deveria ser preservada, inclusive como zona de amortecimento do próprio CUB não está sendo, aquela chuva de sexta-feira de carnaval desceu a cidade, foi parar na Universidade de Brasília e causou prejuízos enormes, mas tem acontecido com cada vez mais frequência para os moradores dessa cidade, do CUB, e para os moradores de outras regiões. Nessa mesma sexta-feira, lembramos do que aconteceu no Sol Nascente. Então, era preciso e necessário que esse PPCUB pudesse ter servido para um instrumento de fato, preservação do conjunto urbanístico de Brasília, mas pensar o conjunto do Distrito Federal e como ele dialoga, como ele poderia ser um instrumento importante para corrigir distorções. Infelizmente, não fez. Essa preocupação para nós ela é muito grave. Por isso, como o deputado Fábio colocou, senadora Leila, nós estamos esperando a publicação da redação final, ainda não foi feita. Esse foi mais um processo de um rito legislativo na Câmara desrespeitado. Nós pedimos que a votação da redação final fosse feita após a publicação da redação final, por se tratar de um texto, um documento de mais de 1000 páginas com 112 emendas, nem isso nós conseguimos. Nós estamos esperando a publicação da redação final. Pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura, nós, já faço aqui de público também esse compromisso, iremos encaminhar, assim que a publicação seja feita, ao IFAM, ao ICOMOS e à própria Unesco, avaliação sobre o texto final, e estamos já estudando também, porventura, medidas legislativas. E quero fazer um convite, senadora, para nesse sábado, 9 horas, no Museu da República, uma audiência pública para discutir o PDOT. Porque o PDOT não pode ser, e aí a Janaína deve até falar sobre isso, é um instrumento que deve chegar na Câmara Legislativa, no final desse ano, início do ano que vem, não pode ser mais um desses instrumentos que corrobora com os interesses da especulação imobiliária, da grilagem de terra, que sempre tiveram muito peso no Distrito Federal. Então, a sociedade tem se organizado e nós podemos utilizar, inclusive o PDOT, para tentar corrigir as distorções do PPCUB, e esperamos e apelamos para o governador Ibanez vetar o conjunto dessas emendas submarinas que foram apresentadas no texto na última semana. Então, mais uma vez, agradecer, colocar a Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa à disposição aqui também dessa casa e parabenizar pelo